Graça e paz em nome de Jesus, amém? Amém. Que alegria poder estar na casa de Deus, porque o Salmo 122, verso 1 diz: isso aí. Tem uma versão que diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem me chamou, eu falei com uma alegria. E quando me chamaram, também eu sentei com uma alegria. Sempre que me convidam, eu estou sempre disposto a vir à casa de Deus para adorar, para pregar, para estar junto, porque não há lugar melhor. Como diz, né, o rei Davi, lá no Salmo 84, como é maravilhoso, Senhor, é o teu tabernáculo, né? Até o pardal encontrou ninho e a andorinha, casa para si, para a sua prole. Eu encontrei teus altares, Senhor e Deus meu. Que bom estarmos aqui. Aqui é um lugar especial, né? É claro que, como a irmã disse, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no templo que sois vós. Vós sois a casa de Deus, né? Edifício de Deus, né? Mas aqui é um lugar bom, um lugar onde nós adoramos, consagramos, limpamos, cuidamos. E cada vez que eu venho aqui tem uma benfeitoria, uma mudança, né? Estendeu mais ali, acolá e as coisas. Que bom, os irmãos estão zelando pela casa de Deus. A Bíblia fala que o zelo da vossa casa me consumirá. Tem gente que não cuida da casa, né? Mas vocês cuidam. Graças a Deus por isso. Projeto de vida. A igreja Batista também faz projeto de vida, hein? É um pouco novo. Eu fui convidado para participar de um lá no residencial Parque das Flores. Alguém conhece? Aí eu recanto só o Parque das Flores. É pouco visitado naquela região ali, né? E aí o pastor Ormidas, sobrinho, fez um panfletozinho, só que o dele é 5 dias só 5 dias. Eu falei, eu posso estar comendo chefe, ainda sei pregando, lá eu vim encostar, fizeram 12. Só que dei 5 dias. E aí acabou na sexta-feira, e o tema foi vencendo batalhas através de oração. Hoje é o 11º dia do ano, o tema hoje é perdão. Irmãos, que tema tremendo. É muito fácil até pregar sobre isso, mas praticar é muito difícil. E o importante na mensagem de Deus é ouvir ou praticar? Praticar, é exercitar, é observar. É claro que precisamos ouvir primeiro, né? Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra. Isso aí. Então vamos estar ouvindo a palavra de Deus. Eu quero que somente a palavra de Deus seja ouvida aqui, seja anunciada aqui. Que tudo que vem de mim caia por terra, mas que aquilo que vem de Deus possa prevalecer. Vamos fazer uma leitura um pouco diferente. Salmo 103, versículo 3 a 5. Há várias traduções de Bíblia, linguagem de hoje, linguagem revista e atualizada. A mensagem é a mesma, mas o sinônimo, a palavra usada é um pouco diferente. E a gente vai fazer agora um desafio. Todo mundo vai ler a Bíblia, juntos, cada um na sua tradução. Vai divergir um pouquinho de sinônimo, mas a mensagem é a mesma. Esse ainda não é um texto áudio, não é um texto áudio não. É um texto que está relacionado com o assunto. E eu queria que os irmãos, juntamente comigo, lêssemos em uníssono. Vamos nos pôr de pé para esse momento? Salmo 103, versículo 3 a 5. Todo mundo vai ler junto, em uníssono. Vamos lá? Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aleluia. Podemos assentar. Vamos estar orando. Queria que o pastor João orasse aqui por mim, né? Estivesse aqui agora, estivesse orando por esse momento, quando eu estou aqui na posição de intérprete, de profeta, né?
da parte de Deus para trazer a mensagem, e não só por mim, pastor Jonas, que ore também pela igreja do Senhor, por cada irmão que aqui está presente, que tenham paciência comigo, né? Que possam me ouvir, né? Acalmar o coração e buscar entender o que eu quero falar, qual é a minha mensagem, que eles tenham domínio próprio, porque muitas coisas estão passando na mente, vão passar durante a mensagem. Acho que os irmãos tenham domínio próprio ali para se concentrar e ter paciência com a mensagem, amém? Vamos, irmãos, abençoar o irmão Marcos. Senhor nosso Deus e Pai, o objetivo nosso em reunir nessa noite é ouvir a Tua palavra. E o objetivo do Senhor é transmitir a Tua palavra para nós. E o Senhor trouxe o irmão Marcos aqui para este lugar, para transmitir a Tua palavra para o nosso coração. E nós precisamos, Pai, de ajuda. Nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude a compreender a Tua palavra. E através do Teu Filho nesta noite, Ele irá transmitir, Senhor, a Tua palavra. Dê a Ele, Senhor, a autoridade da Tua palavra. Meu Deus, tudo que Ele disser, meu Pai, será do Senhor nessa noite. E como profeta que o Senhor, meu Pai, trouxe nesta noite, Ele irá falar conosco o nosso coração. Se porventura, Senhor, há no nosso meio mágoa, se porventura a falta de perdão, às vezes temos dificuldade de perdoar, meu Deus, através da Tua palavra, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos dê facilidade para compreender e entender a respeito do perdão. É o que mais, Senhor, nós queremos, é compreender, Senhor, os nossos inimigos, perdoar, Senhor, aqueles que nos perseguem, perdoar, Senhor, aqueles que querem o nosso mal. Senhor Jesus, nos ajuda nesta noite. Oramos e já te agradecemos pela palavra do Senhor. Amém. Deus te abençoe, Marcos. Bom, me apresentaram como membro da primeira igreja. A primeira igreja realmente ela é responsável por todas as demais igrejas batistas aqui de Anápolis. A minha é a sexta igreja, é chamada Igreja Batista Israel, ali no Jardim Alexandrina, por trás do Ana Shopping, que tem o bairro Jardim Alexandrina, Antônio Fernandes. A minha igreja é dali, é a sexta igreja, Igreja Batista Israel. Trago congratulações, um abraço do meu pastor Saulo. Eu avisei ele, pastor, está saindo, está pregando lá. Posso? Não, pode. Olha lá, prega assim. Então, o pastor Saulo é o nosso líder e ele manda um abraço. A igreja também, a Igreja Batista Israel, manda um abraço para os irmãos. Todos somos servos de Deus. O texto, irmãos, que eu quero meditar é um texto que já foi lido, porém, foi lido segundo a visão de Mateus. É o mesmo texto que a irmã leu aqui no início, só que em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 4. Lucas 17, do versículo 1 ao 4. Assentado mesmo, como os irmãos se encontram, podem permanecer e eu vou ler. Diz assim: Disse Jesus aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo e disser: arrependo-lhe, perdoa-lhe. Amém? Irmãos, queria que os irmãos falassem comigo o tema da mensagem, que é o tema que o pastor que escreveu, aqui o material trouxe. O tema é declarando perdão. Vamos todo mundo falar junto? Declarando perdão. Como eu falei no início, de boca, falar é muito fácil, mas praticar é difícil. Até porque, na maioria das vezes, os ressentimentos, as mágoas, as feridas,
vão acontecer geralmente dentro de casa. É com a esposa, é com o filho, é com o esposo, é com o irmão, é com a irmã. Porque quanto maior a proximidade entre as pessoas, maior a chance de atrito, de você ter alguma diferença com ela. Às vezes aquela pessoa que você menos espera é quem te trai. E a gente às vezes pensa que traição é só adultério. Traição não é só adultério. A Bíblia diz que Judas fez o que com Jesus? E Judas era casado com Jesus? Não. Tem marido que trai a mulher com um jogo de futebol. Tem marido que trai a mulher com uma promessa. Fala para ela para fazer aquilo, né? Um monte de coisa. Quando está namorando, não é isso? O noivo fala e depois não cumpre. Ou então fala que vai fazer alguma coisa e não faz. Tem marido que trai a mãe com a sogra. Trai com os colegas. Então há várias formas de traição. E é comum, é normal. Logo no início, sentimos o quê? Uma dor. De raiva, né? De ódio. É comum. E há um funcionário de Deus, eu queria que os irmãos guardassem. Sabe qual é o nome de um grande funcionário de Deus? O tempo. O Espírito Santo também. Mas o tempo. O tempo ajuda a amenizar a dor, né? A diminuir a intensidade do sofrimento. E aí Deus então vem e trabalha. Então o tempo, ele é um funcionário de Deus. Bom, o pastor Cláudio Duarte, ele diz o seguinte, que o perdão é a única saída para que eu caminhe, para que eu continue na minha trajetória da vida de uma maneira sadia, equilibrada, né? Equilibrada, bem. Porque nossas famílias são perfeitas. O pastor é perfeito, o pregador é perfeito, né? A sua esposa é perfeita, seu esposo é. Não são perfeitos. Então, sempre haverá o quê? Queixas, reclames, questões, sempre vai existir. E para que eu continue vivendo com essa pessoa, caminhando, eu preciso fazer o quê? Perdoar. O pastor Cláudio Duarte diz que o perdão é o pedágio obrigatório. Já vai começar, né? Em junho, aqui na BR-153 vai começar o pedágio, né? Para passar tem que... E para você viver, você tem que perdoar. Não há como viver, não há como caminhar se você não perdoar. O perdão é de Deus. O perdão é divino. Eu queria que os irmãos repetissem comigo uma outra frase também importante. O melhor projeto de vida é onde Deus está no centro, né? O melhor projeto de vida é onde Deus está no centro. Vamos dizer todo mundo junto? O melhor projeto de vida é onde Deus está no centro. Quero ouvir só esse lado de cá. Vamos lá. O melhor projeto de vida é onde Deus está no centro. O lado de cá vai fazer mais alto, quer ver? Vamos lá? O melhor projeto de vida é onde Deus está no centro. Passou. Então todo mundo junto agora? O melhor projeto de vida é onde Deus está no centro. Deus está no centro do seu projeto? O projeto que você está colocando para Deus, ele está no centro? Eu ouvi certa vez uma história interessante, pastor. Meu irmão queria um carro. Quem quer um carro aqui? Eu quero. Esse é o ano do carro, né? Todo mundo quer um carro, né? E acabou a redução, né? Agora tem que ter fé mesmo, tem que trabalhar. Tem desconto, mas não. Né? E o irmão chegou lá na igreja, eu quero um carro, pastor, eu preciso de um carro, o senhor sabe que eu moro distante, eu tenho filhos, para trazer aquela turma toda no ônibus, não é fácil não, pastor, não é mole. Mesmo que seja um fusquinha, pastor. Eu quero um carro, e tal, e ele fez aquela campanha, ele juntou dinheiro, pegou o 13º, pegou um financiamento, comprou um carro. Que bênção, e glorificava a Deus na igreja, que alegria, né? Passou umas semanas, ele sumiu, não estava vindo mais no culto. A reunião de terça-feira, quinta-feira, não vinha mais. Pastor, o que será que aconteceu com esse irmão? E aí, durante a divisão de classes da escola dominical, ele foi visitar o irmão, né?
deixou a classe, foi lá, pegou o carro, chegou, avistou o irmão lá na calçada da casa dele, com a mangueira na mão, lavando o carro, dando aquele capricho. Aí o pastor chegou, o irmão, pastor, oh, que bom, pastor, olha só que bênção, pastor, olha só, veio por causa da igreja, né? O que acontece, pastor? É porque o carro dá muito trabalho, tem que cuidar, pastor, tem que zelar por ele, pastor, né? Então, final de semana eu fico lavando o carro, eu fico cuidando dele, eu tenho um cursinho para fazer, né? Às vezes, né, eu levo a família a passear, é aquela questão, né? Então, não estava. Esse projeto não estava no centro, Deus estava no centro. Ele não estava querendo usar o carro para ser bênção. Então, tome cuidado, irmãos. Às vezes, com um projeto que você está pedindo. Aí tem bênção que Deus não nos dá. Não tem? Não tem pedido que Deus não nos dá? Ou demora a dar? Né? Não tem coisa que é assim? E às vezes você fica insistindo. Tem irmão que fala, não, irmão, Deus vai testar a sua fé. Insiste. Deus não tem nada a ver com aquilo. Deus não quer aquilo para você. Não, mas você insistir. É claro que tem coisa que tem que perseverar. Mas tem coisa que Deus está dizendo claramente. Não. Ou então agora não. Né? E a gente fica insistindo. Mas o perdão é sempre hora de perdoar. É sempre momento de conceder perdão. Tem muita gente com uma ideia errada, equivocada de perdão. E dizem o seguinte: se eu perdoar fulano, eu vou estar libertando ele. Ele me feriu. Ele me enganou. Então, se eu der perdão para ele, eu vou estar libertando ele. Engano, irmãos. Em certo ponto, você vai libertá-lo, realmente. O perdão é libertar. A palavra perdão quer dizer cancelar, né? Tirar a culpa, anular. Mas você vai ser o primeiro a se libertar. Porque quando eu não quero liberar perdão, eu também sou preso. Imagina a seguinte situação: um encarcerado, tá, atrás da grade, está preso, e o carcereiro, que fica ali na porta, tomando conta do encarcerado. Quem que é o preso ali? Os dois. Porque se o carcereiro parar de vigiar, o outro foge. E se ele está vigiando, ele acaba sendo preso também, o outro ali. Os dois são presos. Os dois ficam sofrendo. Então, tira isso do seu coração, em nome de Jesus. Não guarda raiva, rancor, ódio. Isso só vai te fazer o quê? Sofrer, adoecer, mal-estar, dor de cabeça, irritação. E quem está magoado, pastor, é igual comer cebola. Alguém já comeu uma cebola aqui? É impossível, né? E tem como você esconder quando você come uma cebola? Você começa a conversar, né? Sai aquele cheiro. E quem está magoado é assim também. Você conversa um pouquinho com ele, você já cheio de rancor, cheio de mágoa no coração, cheio de ira, né? Conversou um pouquinho, não tem como esconder. O ódio é uma doença, a coisa aqui dentro da gente está fazendo mal para a gente. E a gente às vezes não quer liberar perdão. Existe gente que não perdoa a si próprio, né? Fica conjugando o verbo sofrer na primeira pessoa. Eu sofro. Como que eu sofro? Nós sofremos. Mas fica conjugando o verbo sofrer, sem necessidade. Porque Deus já sofreu por nós. Ele manda a gente trocar tristeza por veste de alegria, cinza por louvor. E a gente fica ali conjugando o verbo sofrer. E tem gente que não perdoa a ele e também não perdoa nem a Deus. Ele briga com Deus, não concorda com coisas que estão acontecendo e põe a culpa em Deus. E fala assim: vai fazer, eu vou embora da igreja do pastor Jonas. Eu vou embora da igreja batista. Não volto mais não. Deus, estou indo embora. Você não vai ver meu dízimo mais não. Não vou te dar mais dízimo não. Não vou entregar mais não. Estou indo embora. Tchau. Eu quero ver agora. E para onde você vai? Ele vai para o inferno, né? Fica assim, né? Desse jeito, né? E vai embora. Gente, a gente precisa liberar perdão. O perdão é terapêutico, né? Ele tem um efeito curativo, um efeito tremendo. É um assunto chave da salvação. É o perdão. É o perdão de Deus. Porque Deus, né, estava ali em Cristo, né, perdoando, fazendo a aliança, a união, perdoando todos nós, né? O pastor Cláudio Duarte ainda, ele fala o seguinte: que todos nós deveríamos ter um espelho bem grande, um espelho desse do
do tamanho real do corpo. Esse que as mulheres, né, têm, né? Aí chegam lá, diante do espelho das mulheres, eles saem, ficam, olha, tá. Os homens também deveriam ter. Todo mundo deveria ter um espelho desse bem grande em casa. E todo dia, quando acordar, ter uma conversa bem séria com uma pessoa que apareceria no espelho. Chegar ali, ó, e falar para ela assim, ó, você quer acabar comigo, né? Você quer me destruir, eu sei. Você é muito egoísta, eu sei disso. Você quer acabar comigo, mas não vai não. Eu preguiçoso, orgulhoso. Eu só não te mato porque é suicídio. A gente deveria, isso aí é bom, é um exercício para você liberar perdão, para você fazer confissão, para você se abrir com Deus e com outra pessoa também. A gente vai ver que o perdão é uma via de mão dupla. Vai e volta, né? Tem que pedir perdão e também o quê? Liberar perdão, conceder perdão. As duas coisas têm que ser feitas. E a Bíblia ensina que o perdão, ele é um mandamento. Colossenses, capítulo 3, verso 13, diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É o mandamento de Deus. Precisamos perdoar. E em Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas, o quê? Uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós devemos então perdoar. É um mandamento de Deus. Deus nos manda perdoar. Se eu quero ser perdoado, eu tenho que perdoar. Não tem jeito, temos que perdoar. E perdoar sem restrição. Quem conhece o que diz lá em 1 João 4,20, sem olhar na Bíblia? Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso. Pois, quem não ama a seu irmão ao qual viu, pode amar a Deus a quem não viu? Né? Qual é o maior mandamento? Cadê os alunos da escola dominical aí? Cadê os alunos? Desafiado, hein? Amar a Deus a todas as coisas. E qual é o segundo maior? Amar uns aos outros, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então eu não tenho que amar a mim mais do que o próximo. Eu também não tenho que amar o próximo mais do que a mim mesmo, né? Eu tenho que amar tanto quanto, igual. Eu tenho que amar ele. Hoje há uma ideia aí que se prega que eu tenho que amar a mim mesmo, tenho que cuidar de mim, defender os meus interesses. Sim, mas não mais do que ele, do que o seu próximo. Porque você ama a Deus? Para eu provar que eu amo a Deus, o que eu tenho que fazer? Amar o próximo. Se eu amo o próximo, se eu perdoo o meu pastor, se eu perdoo o meu irmão, a minha esposa, a minha pessoa, meu namorado, eu estou fazendo o quê? Estou mostrando amor. Porque ele é criado conforme a imagem e semelhança de quem? De Deus. Então eu tenho que amar ele. A forma que eu demonstro o meu amor por Deus é através do meu amor pelas pessoas. Eu tenho que amar pessoas. Eu tenho que cuidar delas. E aí eu estou mostrando o amor a Deus. Quando chegar naquele grande dia, quando Deus fizer a divisão, Ele vai falar o quê? Olha, vocês que não me deram água, né? Que não me visitaram, que não me vestiram. Mas Senhor, como? Quando? Que nós te vimos nu e não te vestimos? Quando que te vimos preso e não visitamos? Quando que não o fizeste a um destes? Então se eu faço a ele, eu estou fazendo a... Tem um jargão que diz que quem dá aos pobres, empresta a Deus, né? A Deus empresta, né? Tem uma verdade, não é bíblico não, mas tem um sentido. Eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que cuidar das pessoas. Porque assim como eu quero que os homens me façam, eu devo fazer primeiro a eles. Porque com a mesma medida que medides, será medido. Então o amor, o perdão e o amor é muito parecido, né? Só perdoa quem ama, e só ama, né, quem demonstra perdão. O perdão, ele é universal.
eu devo perdoar somente os da minha família, correto? Não. Tá bom. Então, só os da minha igreja. E a igreja já é grande, gente. Só o do campo, então, do campo de Anápolis. O pessoal lá, não. Só dessa. Temos que amar todo mundo, perdoar todo mundo. Né? O perdão, ele é universal. Lá em Romanos 12, a partir do verso 17 a 21, diz assim: a ninguém que demais também, tá certo. Mas a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto tiver em vós, o que? Tende paz com todos os homens. O verso 18 de Romanos 12. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito o quê? Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, deixe ele passar fome. Não? O que é? Dá de comer, né? Mas se tiver sede, deixa ele morrer seco. Não? Dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Eu, quando novo crente, li esse versículo aqui, falei assim: nossa, que interessante, é verdade, né? Quando a gente ajuda ou faz bem aquela pessoa que nos persegue, que nos faz mal, ela fica meio em parafuso, ela não consegue entender, a cabeça dela fica fervilhando ali, parece que vai explodir, né? Não é isso? Eu fiquei lendo esse versículo aqui, pô, tá igualzinho na Bíblia, né? A gente deixa a pessoa quase doida, porque ela não entende como que a gente pode amar ela. Quando fala que a gente fazendo bem, a gente vai estar amontoando brasas vivas sobre, né, brasas de fogo sobre a cabeça da pessoa a quem nos faz mal, é o seguinte: lá na Palestina, naquela região, quando é calor, é calor. No deserto, então, lá, por exemplo, quando é de dia, mais de 50 graus. Quando é à noite, é abaixo de zero. É muito frio. E era comum, naquela época, muitas pessoas terem um capacete de ferro, de algum outro produto, e colocar algumas brasinhas ali em cima daquele capacete para aquecer o corpo. Boné, né, ajuda, né, na hora do inverno. Gorro, touca. O que mais que ajuda a proteger do frio? Luvas, meia. Quem gosta de meia quando está frio? Todo mundo bota meia assim, que eu pé gelado, fica até acordado de madrugada, né? Geralmente o frio vem pelas extremidades, cabeça, membros, né, superiores, membros inferiores, por isso que te protege as extremidades. Põe gorro, põe luva, porque o frio vem atacando por ali, pelas extremidades. Então era comum as pessoas colocarem, né, um capacete com uma brasinha para aquecer aqui a cabeça, né? Aí todo o corpo se sentia agradável, gostoso, bem, aquela água quente quando cai no chuveiro, assim, é tão bom assim na cabeça, assim, relaxa, coisa boa, né? Então aquele calorzinho. Então quando você ajuda a pessoa, você está fazendo bem para ela. Então não é botar, não é deixar ela doida não, gente, é ajudar mesmo, é como um remédio, né? É como botar aquela bolsa, né, térmica, né? Para aquecer, para tirar dor, aquela coisa boa. Então é isso que Deus quer. Então o perdão é para todo mundo. Devemos perdoar todas as pessoas, inclusive os nossos inimigos. Ouviste, o que diz lá em Mateus 5, verso 43 a 48? Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, disse Jesus, vos digo: amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Porque Deus, Ele manda o sol e a chuva só sobre os que merecem, correto? Sol e chuva sobre justos e injustos. E se eu faço bem àqueles que me amam, aqueles que são da minha casa, que virtude tem? Se eu faço bem, se eu amo a quem me ama. Todo mundo no mundo faz isso. Eu, se eu digo que eu sou filho de Deus, eu tive um encontro com Deus, que eu represento Deus aqui na terra, eu tenho que amar aqueles que me perseguem, mostrar a diferença. Mas o perdão, ele tem uma cota, correto? Eu devo perdoar no máximo 7 vezes.
Foi isso que a gente leu na Bíblia? Não tem limite para o perdão, não? 70 vezes 7. Isso aí, no dia. Tá quanto? 490. Ou seja, é infinito. Sem limite, tem que perdoar sempre. Está sempre perdoando. Né? E existem algumas características do perdão. Porque tem gente que fala assim: tá bom, eu perdoo, mas não é mais do mesmo jeito. Não é assim, tá certo, né, pastor? A pessoa te magoou, te caluniou, falou mal do Senhor, sem motivo. Poxa, tá bem, você pastor tem que perdoar, mas é do mesmo jeito? Não vai ser mais do mesmo jeito, né? Não é assim? Não é assim que a gente faz? Né? É até razoável, né? A pessoa está errado. A gente faz assim, mas está errado. A gente não está perfeito, né? Tem que perdoar. Se perdoar, perdoou. Tem que dar outra chance mesmo. Se alguém te bater numa face, dá outra. Isso é a lei de Cristo. É desse jeito que tem que ser feito. Mas a gente nem sempre faz assim. Mas pastor, mas Marcos, é muito difícil. Eu sei que é difícil. Quem disse que era fácil? Né? É difícil mesmo. O pastor Geraldo Ventura, né? Hoje ele completou 47 anos de ministério pastoral. Muito velho, já bastante antigo. Ele é quem fala na rádio às 18h30. Eu tenho até substituído ele para descansar um pouquinho. Está bem velhinho já, cabelo branco. E ele me contou uma coisa interessante. A sogra dele dizia que existia 3 coisas muito difíceis na vida. Gente, o que é difícil na vida? A sogra dele falou para ele: ó, meu genro, há 3 coisas muito difíceis na vida. A primeira coisa é casar. Não é verdade? Casar é difícil. Nossa, é difícil casar. Ficar com a outra pessoa, ser fiel, né? Ajudar. É difícil casar. É muito difícil. A segunda coisa é criar filhos. Ainda mais na geração de hoje, hein? Como é difícil criar filhos. Tem gente que nem quer ter filhos. Que quer ter um cachorrinho, botar um carro e tudo, né? Um gatinho. É difícil criar filhos. É muito difícil. E a terceira coisa é ser crente. Não é fácil ser crente. Realmente é estreito. Cada um tem que fazer o quê? Carregar sua cruz cada dia. Quando perguntaram a Jesus: Jesus, é uma multidão que vai te salvar? É o mundo todo que vai te salvar? O que ele disse? Porfiai por entrar pela porta estreita. A palavra porfiai é esforçai-vos, se espremam, lutem para entrar. Porque é difícil. Ser cristão é difícil. Não é fácil. Perdoar também não é fácil. Por isso que é difícil. O cristão tem que perdoar. Né? É a ordem de Deus. Deus nos manda perdoar. Perdoar todos. Perdoar sempre. Agora, o perdão, ele é condicional. Eu achava que ele era incondicional, mas ele é condicional. O texto que nós lemos diz o seguinte: se o irmão me ferir e ofender, eu tenho que fazer o quê? Tem que perdoar, mas antes o quê? Repreender, ó. Está errado, está certo. E se ele o quê? Qual é a reação dele? Arrependimento. Tem que se arrepender. Porque se eu não me arrependo, Deus me perdoa? Eu tenho que confessar. Eu tenho que me arrepender. Então ele é condicional. Tem uma condição. Deus põe: arrependei-vos para que sejam o quê? Apagados os vossos pecados. E venha sobre vós o tempo do refrigério pela presença do Senhor em vossos corações. Então o perdão, ele é condicional. A pessoa tem que pedir perdão. Tem que se arrepender. Senão não está certo. Então ele é condicional. Né? E manda insistir. Mesmo que a pessoa, que nem o texto fala ali, se mostra irredutível. Deu uma doideira na cabeça dele. Ele não quer reconhecer a culpa dele. Às vezes é um ponto de vista meu, né? Eu acho que ele me ofendeu, que ele fez errado. Quando é essa situação, qual é o conselho bíblico? Levar um outro irmão, né? Leva uma outra pessoa para também acompanhar. Leva 2, né? Leva 2 pessoas para ir junto, para ouvir, para ser testemunha, para presenciar o que está acontecendo. E se não ouvir você e as outras 2 pessoas,
traz o assunto para a igreja. Está acontecendo isso, a igreja então tem que tomar a decisão, e aí a igreja vai lá, ou a igreja chama ele. Se não ouvir a igreja, considera ele como gentil publicano, mas se em algum momento ele vier e pedir perdão, o que ele tem que fazer? Perdoar. Mesmo que ele seja excluído da igreja, não quer mais saber de Deus, está lá fora, chega lá e me pede perdão, não, já tem todas as chances. Não, tem que perdoar. É assim? Já pensou aquela situação? Eu vou perdoar, mas não é mais do mesmo jeito. Imagina o seguinte, Deus, você e Deus, a gente erra muito, né? Se Deus agisse assim também com a gente, tá bom, Marcos, você errou, você fez coisa feia, fez errado, não está certo, te perdoei, mas não é do mesmo jeito não, meu filho. Agora eu não confio mais em você não. Então, não é assim. Deus esquece, Deus perdoa, e assim também devemos fazer. E tem muita gente que é até boa para liberar perdão. Perdoa mesmo, de pronto. A Bíblia manda até perdoar rápido. Por quê? Não deixeis que o sol se ponha. Não espera o dia de amanhã não. Espera o sol se pôr não. Vai naquele mesmo dia, assim que puder, pede perdão àquela pessoa. Por exemplo, tem gente que não tem coragem, humildade de pedir perdão para alguém menor. Minha mãe, quando errava comigo e eu mostrava para ela que ela tinha errado, você acha que ela pediu perdão para mim? Tá doido? Pedir perdão para você? Você é um moleque? Você é um garoto? Sou sua mãe, poxa. Só eu vou perder na moral se eu pedir perdão. Que coisa ruim, né? Porque ela está ensinando errado para mim. Porque quando eu crescer eu vou pedir perdão também? Não. Até porque o mundo pede perdão? Não está nem aí. Né? Olho por olho, dente por dente. E a gente tem pai às vezes que não tem coragem de pedir perdão. Todo mundo erra. E como eu falei, é dentro de casa que acontece a maioria dos problemas. E com quem você tem mais convívio, que acontece as mágoas, os ressentimentos, os ferimentos. E nós devemos perdoar, devemos liberar perdão. Isso é de Deus. Deus nos manda perdoar. E devemos também se arrepender, né? Para que possa fazer efeito. Mas eu não estou sentindo vontade de perdoar. E aí? Ele fala isso. Mas eu não tenho vontade de perdoar ele, pastor. Nunca vai sentir. Verdade. Porque o perdão é uma escolha. Assim como amar. É uma escolha. Você decide. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu vou declarar perdão. Você tem que querer. Eu quero perdoar. Pode até pedir força a Deus, ajuda. Ou então esperar passar um pouquinho, a raiva, baixar, né, a dor amenizar. Como eu falei, o tempo é um funcionário de Deus. Ele ajuda a amenizar. Mas você tem que querer. Não vai assim brotar dentro do seu coração aquela vontade de perdão. Não, é uma escolha. Eu escolho perdoar. Eu quero perdoar. E na vida muitas coisas acontecem por decisão, por escolha. Eu decido. Eu quero. Você pode até não saber tudo que você quer para a sua vida, mas aquilo que você não quer, você tem que saber. Eu não quero guardar mágoa.